filme não lançado em 94, 2 fiascos nos anos 2000 e um desastre completo em 2015. Verdade seja dita, o Quarteto Fantástico tem mais reboots do que acertos no cinema. E se você fez as contas certas, deve ter notado que levaram apenas 17 aninhos para eles estarem de fato em um filme do MCU. Veio aí mais uma adaptação. E que a Marvel tá desesperada para arrumar um grupo que renda tanto dinheiro quanto os Vingadores, a gente já sabe. Mas será que um visual retrô vai salvar o Quarteto Fantástico do fracasso de novo? Nesse vídeo eu vou falar mais sobre a equipe, te contar rapidinho o que rolou nos outros filmes, relembrar a treta que fez a Marvel vender os direitos do quarteto lá nos anos 90 e, é claro, explicar por que essa nova aposta do estúdio com vibe retrô e elenco bastante promissor parece ter tudo pra dar certo, apesar de algumas polêmicas. 1, 2, 3, let's switch this up. O novo filme do Quarteto Fantástico acabou de ser lançado. E esse é mais um vídeo no qual a gente mistura arte, marketing e cultura pop para entender o que tá por trás dos lançamentos de Hollywood e o que danado pode fazer essa equipe finalmente dar certo nos cinemas. Porque, vamos ser sinceros, né? Depois de tantos reboots frustrados, a pergunta que não quer calar é: o que mudou de lá pra cá? Pra você que caiu aqui de paraquedas, não sabe nem quem forma o quarteto e muito menos qual é a verdadeira importância dessa equipe pra Marvel que a gente tem hoje, vamos lá fazer um breve salto no tempo. Em novembro de 1961, inaugurava o que a gente chama de Era Marvel nos quadrinhos. O Quarteto Fantástico número 1 chegava às bancas com o icônico Stan Lee como responsável pelo roteiro e Jack Kirby como responsável pela arte e pelo co-roteiro. Essa era é considerada um marco não só por ser o momento introdutório de vários dos heróis inesquecíveis que a gente conhece, mas também por trazer para os leitores representações de heróis mais humanos, com conflitos internos e uma dinâmica mais familiar. Ou seja, eles discutiam entre si, eles erravam e eles lidavam com dilemas bem reais, mesmo enfrentando ameaças cósmicas, que foi justamente a fórmula que fez todo mundo se apaixonar pelo filme dos Vingadores em 2012. Uma família de pessoas com superpoderes salvando o mundo para poder comer shawarma depois. Mas antes da Marvel sonhar em virar MCU, a ideia para essa dinâmica surgiu porque o editor Martin Goodman queria competir com o sucesso da Liga da Justiça, da DC Comics, o que torna o timing desse lançamento ainda mais legal, porque a gente teve a estreia de Superman no dia 10 agora, né? E 2 semanas depois já veio o filme do quarteto, reforçando essa rixa histórica entre duas gigantes dos quadrinhos. E lá atrás, o Martin também cantou essa bola no momento perfeito, porque o Stan Lee estava prestes a pedir demissão da então chamada Timely Comics. Faz tanto tempo que o nome nem era Marvel ainda, gente. A gente precisa lembrar que não foi à toa que o Stan Lee virou uma entidade nesse mercado. Na virada dos anos 50 para os 60, ele já tinha quase 2 décadas de carreira com quadrinhos. Ele já tinha criado roteiros padronizados de monstros, cowboys, romances e histórias de guerra, muitas vezes com prazos apertadíssimos e pouca liberdade criativa. Tanto que ele descreveu esse período como escrever fórmula atrás de fórmula. E como àquela altura do campeonato ele já tinha mais de 35 anos, ele sentia que estava estagnado e já cogitava ir atrás de algo mais sério na área da literatura ou da publicidade. Ou seja, basicamente, o titio Stan estava numa crise profissional, se sentindo frustrado, desiludido com o mercado editorial da época, especialmente com o tipo de histórias que ele era obrigado a escrever. E daí, quando o Martin Goodman pediu para que ele desenvolvesse um grupo de super-heróis para competir com a DC, ele ficou meio relutante de início. Mas aí a esposa dele convenceu ele a tentar uma última vez. Ela falou tipo assim: cara, se você vai sair mesmo, faz do seu jeito. Escreve a história que você gostaria de ler, porque você não tem mais nada a perder. E foi assim que ele criou o Quarteto Fantástico, quebrando todas as regras da época. A HQ foi um sucesso instantâneo e acabou dando início à revolução criativa que viria com o universo Marvel que a gente conhece hoje. A história base é um clássico da ficção científica. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm embarcam em uma missão espacial experimental. São atingidos por raios cósmicos e voltam para a Terra com poderes bem fora do comum: elasticidade, invisibilidade, fogo e virar permanentemente uma rocha. Que parece que não é poder, mas é justamente o arco do personagem, então
então vocês precisam assistir pra entender. Além da história inovadora, eles também introduzem vilões icônicos como o Dr. Destino, o Galactus, o Surfista Prateado e até introduzem o conceito de zona negativa, que é meio que o multiverso antes do hype do multiverso. Ou seja, o quarteto abriu caminho não só para a narrativa serializada, mas também para a ideia de um universo compartilhado, onde os personagens se cruzam, influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto, coisa que só anos depois o cinema da Marvel iria conseguir replicar. Aliás, toda essa estética e esse clima científico futurista que a Marvel apostou no novo filme tem uma conexão com o legado do Stanley Kubrick, que foi um dos diretores mais influentes da história do cinema, conhecido por filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica e O Iluminado. Em especial, o filme 2001 moldou toda uma geração de cineastas por apresentar uma perspectiva do futuro que era visualmente impactante, silenciosa, racional, fria e ao mesmo tempo mística. A direção de arte do novo quarteto bebe diretamente dessa fonte, e a Marvel usou esse tipo de referência não só como homenagem, mas como estratégia. Só que, enquanto nos quadrinhos essa galera era um sucesso desmedido, no cinema a história infelizmente foi outra. From the pages of the world's greatest comic book adventure, 4 heroes on a daring mission in space, but something went wrong. O primeiro filme quase aconteceu em 1994, dirigido por Roger Corman. Mas olha só o babado. Ele foi feito 100% às pressas só pra manter os direitos de produção. Sério, não era nem pra lançar o filme. Segundo o próprio Stan Lee, o estúdio nunca teve a menor intenção de exibir esse filme em público. E por isso, ele virou uma das maiores lendas não oficiais da cultura nerd. A gente chama isso de filme de gaveta, que é aquele filme feito só pra cumprir um contrato, sabe? O orçamento era baixíssimo. Os efeitos especiais pareciam que tinham sido reciclados de um episódio de Power Rangers. E até hoje, se você fuçar muito, você consegue encontrar cópias piratas rodando por aí como uma espécie de relíquia cult do mundo nerd. E reza a lenda que, pra muita gente, inclusive, esse filme virou um símbolo de como Hollywood trata os quadrinhos como um produto sem alma, sem cuidado, só pra garantir que ninguém mais consiga fazer. Fique em paz que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre os direitos dessas adaptações, mas, por enquanto, a gente vai seguir vendo o histórico dos filmes. Anos depois, em 2005, veio a primeira versão oficial para os cinemas, que é aquela que a gente tá acostumado a ver lá na sessão da tarde. E eu sou muito imparcial para falar dessa versão, porque a crítica odeia, mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme quando eu era criança. E adulta também, talvez. Com Ioan Gruffudd como Senhor Fantástico, Jessica Alba como Sue Storm, Chris Evans, pré-Capitão América como Tocha Humana e Michael Chiklis como o Coisa, o filme teve um clima leve e até que foi bem nas bilheterias, mas não chegou a empolgar de verdade os fãs hardcore dos quadrinhos. Isso porque a pegada era mais comédia pastelão com um toque de ação, focando mais na dinâmica familiar e nos efeitos práticos, o que na época até que funcionava, já que essa era a receita básica de qualquer filme dos anos 2000, mas ficou faltando aquele peso dramático, aquela escala de grandiosidade maior que o mundo que a gente sente a necessidade de ver quando adapta um quadrinho pra um filme ou uma série, sabe? E aí, 2 anos depois, veio a continuação, intitulada de O Surfista Prateado, que tentou ser um filme mais épico, mais próximo do fanservice que a galera queria já, né? Mas ele acabou caindo no mesmo limbo, que era um filme aturável, mas completamente esquecível. Eles trouxeram um dos personagens mais visualmente icônicos da Marvel, mas acabou que eles entregaram um Galactus literalmente em forma de nuvem. Então foi o típico caso do prometeu demais e entregou menos do que o básico. E aí, com isso, a Fox perdeu a chance de transformar o quarteto num carro-chefe deles antes do MCU explodir. E em 2015, e aí deixa eu me preparar pra falar desse aqui, porque esse aqui é puxado. Em 2015 veio o fatídico Fantastic. Sim, aquele que tem o 4 no meio do título. O negócio ali foi da água podre pro vinho estragado. O tom do filme agora era um tom sombrio. O elenco era mais jovem, contando com os galãs Miles Teller como Reed Richards e Michael B. Jordan como Johnny Storm. Mas o resultado foi um completo desastre. Ter um elenco talentoso não foi o suficiente, porque os bastidores desse filme eram caóticos. O estúdio queria interferir em absolutamente
absolutamente tudo. O diretor armava barraco publicamente. E no fim das contas, quando o filme finalmente foi lançado, ninguém conseguiu entender direito o que ele queria comunicar. Então, era pra ser um reboot sério, um reboot maduro, quase que uma coisa meio nolanizada, mas virou um Frankenstein de ideias muito mal costuradas. E dessa vez eu não vou nem passar pano, porque eu sequer consegui terminar de assistir essa versão. E olha que eu tentei 2 vezes. Mas depois dessa, o quarteto voltou pro armário da vergonha alheia cinematográfica, sem nem ter uma continuação. E aí, agora sim, vamos falar um pouquinho sobre direitos, né? Pra gente entender por que em 2015 a Marvel, que já era muito gigante no cinema e tava com o MCU pipocando no ápice, não tomou pra si as rédeas dessa versão catastrófica. Os direitos do quarteto, por décadas, ficaram fora das mãos da Marvel Studios. Lá em 1986, o produtor Bernd Eichinger comprou os direitos de adaptação por cerca de $250 mil. E para manter esse contrato, foi que ele precisou produzir aquele filme feito de qualquer jeito, de 1994. Sim, a Marvel naquela época estava tão mal das pernas que vender os direitos dos seus personagens era a única forma de sobreviver. Aí depois os direitos passaram para Fox, que foi quem fez a versão do Chris Evans e que agarrou o pescoço dos 4 com força até o desastre de 2005. E a Fox sabia que se ela ficasse muito tempo sem produzir, os direitos voltariam pra Marvel. Por isso que eles correram pra fazer esses filmes meia boca. Sorte, entre aspas, foi que em 2019 a Disney comprou a Fox. E só assim o quarteto finalmente voltou pra casa. Desde esse momento, a especulação pra introdução deles no MCU começou com força, assim, total. Assim como rolou também com os X-Men. Isso porque antes da Marvel explodir com o Homem de Ferro e os Vingadores, os heróis mais famosos já haviam sido vendidos para outros estúdios. E é a mesma coisa que rola até hoje com o Hulk e com o universo do Homem-Aranha. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre essa briga de direitos que afeta as campanhas de marketing dos filmes, comenta aqui embaixo qual é o seu Miranha favorito. Mas voltando pro assunto. O quarteto já foi lenda, já foi meme, já foi reboot esquecido. E agora, com o Quarteto Fantástico Primeiros Passos, a Marvel prometeu recomeçar do zero, trazendo para esses personagens a justiça que eles finalmente merecem. Só que com uma pegada bem diferente das versões passadas. Marvel's first family, the Fantastic Four. Eles apostaram num visual retrô, num clima sci-fi anos 60 e num elenco que começou sendo fancast, mas depois da caracterização acabou gerando um burburinho negativo. E é justamente aí que o filme começa a dividir opiniões, porque por mais que a proposta seja ousada e visualmente linda, muita gente torceu o nariz para essa estética retrô demais e para algumas das escolhas de figurinos que pareciam ter saído de um editorial de uma revista científica da década de 60. Enquanto uma parte do público viu um respiro artístico dentro da mesmice do MCU, outra parte achou tudo conceitual até demais, assim, sabe? Forçação total. Pessoalmente, eu acho que a Marvel sempre foi muito boa em construir percepções que não necessariamente se concretizam no filme. Um grande exemplo disso é o fatídico trailer de Guerra Infinita com o Hulk em Wakanda, pra no fim das contas o coitado passar o filme inteiro em crise e não ter nem um minuto de tela. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que apostar no visual retrô pra promoção do filme não necessariamente significa que o filme inteiro tá parecendo um episódio de Jetsons. E, claro, pra uma pessoa que não é fã hardcore dos quadrinhos do quarteto, me soa muito positiva a ideia de contextualizar o filme nesse universo retrofuturista, porque é exatamente isso que o quarteto tá representando dentro do MCU. Pensa só, a história do filme, ela não se passa no tempo presente, ela se passa nos anos 60, o que pode parecer muito distante pra geração atual que tá vendo no cinema. Então, a escolha de apostar numa estética retrofuturista puxa bastante pro que o quarteto tá sendo, que é um grupo de cientistas mega avançados tecnologicamente, numa sociedade datada pra gente. Se a estética do filme fosse realista, talvez a gente nem tivesse o impacto da tecnologia deles. Porque, tipo assim, se eu vi o Tony Stark fazer uma armadura de nanotecnologia surgir do nada em 2018, por que eu me impressionaria com um carro voador em 2025, entende? Tipo, eu acho que é muito interessante a escolha de representar um futuro que os anos 60 imaginavam como ideal. Os figurinos, por exemplo, eles
eles são praticamente uma carta de amor ao design espacial da era Kennedy, que são os macacões de linhas limpas, os tons de azul e creme, silhuetas retilíneas, esse tipo de coisa. E a direção de arte brilhante desse filme também não economiza nem um pouco nos detalhes. A gente tem televisão de tubo, painéis com botões gigantes que não servem pra absolutamente nada, espaçonaves com aquele cinza polidão que parece balcão de cozinha limpo. Tem até poltrona com pé palito no laboratório do Reed. Gente, como é que eu vou reclamar disso? Foi tudo minuciosamente colocado pra gerar nas gerações passadas a sensação de nostalgia do que era previsto como futuro nos anos 60. Outra comparação inevitável que a gente já deveria ter feito há mais tempo é com Os Incríveis. A semelhança, ela não é só no conceito de família de super-heróis, que é a parte mais óbvia, né? Mas na direção de arte, que também abusa desses gadgets retrô, dessa ênfase em linhas limpas, funcionais e cores vibrantes. No design estadunidense, a gente chama esse estilo de mid-century modern. E ele era bem característico nos anos 60 também. A diferença é que aqui no quarteto, o estilo visual ele não é só um recurso de ambientação, como acontece nos Incríveis. Ele vira um personagem, um vilão, quiçá, já que muita gente achou exagerado, né? A estética retrofuturista, ela fala sobre como a visão do futuro dos anos 60 era otimista, era controlada por homens de jaleco que acreditavam que o espaço era um playground para gênios brancos e suas esposas magras e loiras. O filme, ele meio que brinca com isso, né? Ele questiona isso. E em alguns momentos, ele até escancara que essa utopia científica era um filtro, né? Por fora, tudo era progresso e por dentro é só mais um grupo de homens nerds realizando suas fantasias através de projeções irreais. Então, esse é o tipo de crítica visual que a Marvel costuma evitar pra não atrair a revolta do fandom dela, né? Mas dessa vez funcionou. Agora, se isso marca uma virada de vez na linguagem visual da Marvel ou se é só uma fase, tipo a era Thor roqueiro, palhaço em Ragnarok, fica meio difícil dizer. Principalmente porque até o lançamento do filme na semana passada, a construção do hype, ela foi muito minuciosa. Em vez de ter um trailer explicando tudo, a Marvel apostou em teasers enigmáticos, o que também faz total sentido, porque a gente já tá cansado de saber a origem do quarteto depois de tantos filmes desastrosos. E, de novo, igualzinho ao Homem-Aranha, né? Quando ele veio pra Marvel, não teve cena do Tom Holland sendo picado, porque a gente já viu isso com o Tobey e a gente já viu isso com o Andrew no passado. E olha que curioso, essa abordagem misteriosa lembra bastante a divulgação de WandaVision lá em 2021, que também flertava com o passado televisivo como forma de comentar o presente. Cada episódio representou uma era televisiva e de uma forma engraçada, e que tranquilamente pode ter sido calculada. Parece que a Marvel testou com WandaVision o que ela queria fazer no cinema com o quarteto. E sabe o que mais? Lembra também a estratégia usada na divulgação de Wicked, que eu já falei aqui no canal. Então, se você quiser saber, clica aqui no card e seja feliz. Outro ponto alto foi o elenco, que por si só já virou uma estratégia de engajamento. O mais novo Kingo de Hollywood, Pedro Pascal, como Reed Richards, foi um acerto certeiro de algoritmo emocional, agora que ele é o daddy da internet. Colocar ele como pai da primeira família da Marvel era praticamente inevitável. Mas muita gente reclamou da caracterização, porque ele parecia quase não ter os cabelos brancos característicos do Reed. Mas, sinceramente, assistindo de novo, eu achei ótimo. Eu não sei se eles reeditaram ou se foi uma pegadinha da Marvel no trailer inicial, mas pra mim ficou top. Como Sue Storm, a gente tem a Vanessa Kirby, que antes que vocês se perguntem, não, ela não é parente do Jack Kirby, co-roteirista dos quadrinhos. Como Johnny Storm / Tocha Humana, a gente tem o Joseph Quinn, o Ed de Stranger Things, e o Ebon Moss-Bachrach de The Bear como Ben Grimm / Coisa, que foi um casting inesperado e que trouxe muitos comentários mistos sobre a versão roxa dele. E são esses comentários mistos que me levam pro lado polêmico do lançamento de Quarteto Fantástico, que é o CGI e o uso de inteligência artificial. Pouco depois da divulgação dos primeiros pôsteres e materiais promocionais de O Quarteto Fantástico Primeiros Passos, começaram a surgir suspeitas de que algumas peças teriam sido geradas ou pelo menos ajudadas por inteligência artificial. A discussão explodiu nas redes sociais, especialmente entre os artistas visuais que passaram a apontar alguns elementos estranhos nos pôsteres, como mãos com 4 dedos, sombras desalinhadas, estruturas arquitetônicas que não obedeciam nenhuma perspectiva
tecnológica e uma menção honrosa àquela textura meio plastificada que virou uma assinatura das IAs. Mais doido é que isso aconteceu justamente com um filme que se orgulha de ter uma estética retrô milimetricamente pensada, o que acabou confundindo ainda mais a percepção do público entre o que era conceito artístico e o que era erro de renderização. Como resposta à enxurrada de críticas, a Marvel emitiu uma nota oficial negando qualquer envolvimento de IA na criação dos pôsteres. Eles afirmaram que todo o material foi sim desenvolvido por uma equipe de designers humanos, mas eles também não negaram completamente a assistência tecnológica das IAs no processo. Basicamente, eles deram a entender que algum pobre estagiário confiou demais na ajudinha da IA. Provavelmente esse coitado foi pro olho da rua mais rápido do que ele conseguiria contar quantos dedos ficaram faltando no pôster. Mas a polêmica, independentemente de ter sido majoritariamente feita por humanos ou não, acendeu uma discussão maior, que é onde termina a inspiração retrô do filme e começa a reprodução algorítmica. No último vídeo que eu postei aqui no canal, a gente conversou sobre as obras de um artista chamado Rafik Anadol, que também usa IA para criar, e como a gente pode caracterizar essa linha super frágil que separa a colaboração da ausência humana na criação. Se te interessa, clica no banner. Com essa polêmica do quarteto, muitos artistas visuais se manifestaram assustados com a possibilidade da indústria valorizar mais a velocidade da IA, que nem sempre acerta, do que a originalidade do trabalho humano. Hoje, a discussão entre os artistas é que isso pode ameaçar a valorização da autoria humana, já que a produção em massa gerada por algoritmos barateia o design e acelera os prazos de divulgação. E a ironia é que o filme discute temas como ciência, tecnologia e consequências éticas dentro da narrativa, criando uma espécie de espelho hipócrita entre a arte e o enredo dessa história. De toda forma, mesmo antes do lançamento oficial, na semana passada, as sessões de transmissão teste lá nos Estados Unidos tiveram avaliações super positivas pro filme, com o pessoal falando que o novo quarteto trouxe um gosto de novidade pro MCU. As primeiras reações descreveram o filme como diferente do padrão Marvel, mas no melhor sentido possível, com elogios especialmente voltados à direção de arte, ao equilíbrio entre ação e contemplação e à química inesperadamente boa desse elenco. Isso foi um respiro muito bom no momento oportuno, porque se vocês lembrarem bem, um tempinho atrás, um trecho do filme foi vazado por insiders e logo começou a se espalhar um burburinho de que todo mundo achou o filme ruim, que o CGI estava mal feito, blá 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 blá. A Marvel, ela foi muito rápida em retomar a narrativa, porque, como eu falei lá no começo do vídeo, eles estão tão desesperados para achar uma nova fonte de grana estilo Vingadores, que o quarteto é essa nova aposta deles. Então, fazer a imprensa e o público exclusivo assistirem e ficarem impressionados, aplaudindo Galactus, elogiando a química do elenco e o tom do filme, foi uma forma de segurar a audiência nas vésperas do lançamento oficial. Quanto à minha humilde opinião, ela vai ter que ficar para uma próxima, porque eu ainda não consegui ver o filme, mas eu tô muito ansiosa para conferir, já que o Quarteto foi o primeiro filme de super-heróis que eu assisti quando criança, então eu tenho um certo apego emocional por eles, e agora que eu cresci e também virei fã da Marvel, a expectativa pra vê-los introduzidos nesse universo tá, assim, super alta. Fugindo um pouco da curva, eu gostei muito da estética retrofuturista e eu acho que vai ser muito massa ver tudo isso refletido na direção de arte do filme, além de estar muito animada pra ver a história deles cruzando com as outras histórias do MCU que a gente já vem desenvolvendo há um tempo. Geralmente eu não dou muita bola pra opinião do público, né? Se estão gostando, se não estão gostando, porque todo mundo falou que Thunderbolts foi a melhor coisa que a Marvel lançou em muito tempo. E aí, quando eu fui assistir, eu achei um filme ok. E todo mundo engoliu Eternos com farinha. E eu, quando assisti, amei. Então, eu tento não me influenciar pelos comentários da galera até eu finalmente assistir o filme e ter minha própria opinião. A polêmica da IA, ela me incomodou sim, porque como artista visual e comunicadora, eu sei o quanto esse tipo de deslize coloca em risco o reconhecimento do trabalho humano, ainda mais quando o filme inteiro é sobre tecnologia, ciência e os perigos desse avanço sem responsabilidade. É o tipo de contradição que eu acho que não dá pra ignorar, mas que também não apaga o mérito da equipe que fez esse filme acontecer, porque pra cada IA deve ter 5 mãos humanas, e é uma ideia muito boa. Então, resumindo, sim, eu acho que a Marvel acertou. Eu acho que acertou principalmente porque tentou parar de agradar todo mundo o tempo inteiro, só com fanservice, e finalmente pensou no pacote completo
completo, né? Não em um elemento viral, que foi um mérito em Thunderbolts também. E se o quarteto vai ser capaz de salvar o MCU, só o tempo de bilheteria dirá, mas que eles deram o primeiro passo na direção certa, isso eles deram com certeza. Então, entre referências a Kubrick e rumores de IA, o novo Quarteto Fantástico entrega exatamente o que promete no título. Não necessariamente a sua origem, mas sim os seus primeiros passos. Não só os primeiros passos de uma nova fase da Marvel, mas de uma conversa mais madura entre cinema, design e cultura pop, como a gente tem feito aqui. E agora eu quero saber de vocês, né? Eu quero saber se você comprou esse visual retrô futurista ou se você achou que a Marvel só pegou um filtro do Instagram e chamou de conceito. Deixa sua opinião aqui nos comentários e pode ser sincero, tá? Porque eu aguento. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos Marvetes. E se você quiser um vídeo só sobre as tretas da inteligência artificial ou um especial estilo arquivo confidencial das campanhas de marketing da Marvel, solta aqui nos comentários, em chamas, que eu começo a trabalhar nesse dossiê. Por enquanto, eu vou esperar assistindo o Quarteto Fantástico de 2005 pela milionésima vez. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!